Olá, nessa aula a gente vai ver o que são funções, o que são parâmetros, o que é o retorno da função, o escopo da função, o valor padrão de um parâmetro e qual a diferença entre eu receber uma variável mutável e imutável como parâmetro da função, ok? Então, o que são funções, né? Funções são ferramentas que vão ajudar a gente a organizar o código e torná-lo modular. O que isso significa, né? São trechos de código que às vezes a gente quer definir, né, que tem um objetivo específico. A gente define ele logo no começo e a gente pode até inclusive reusar ele depois, né? As funções a gente pode só ficar chamando depois sem ter que repetir aquele bloco de código todinho. E ela como é a anatomia de uma função, né? Ela é assim. Primeiro a gente tem aqui essa palavra reservada def, que é para dizer que você vai definir uma função. Você vai colocar o nome da função, né? Que é o identificador da função. Se for uma função para decidir se o número é ímpar ou par, pode colocar ímpar ou par como nome da função, por exemplo, né? Geralmente o nome você quer colocar, geralmente o objetivo daquela função, né? Tentar resumir ele no nome. E aí, aqui são os parâmetros que a gente vai receber, que são valores que vão ser recebidos pela função para ela poder fazer suas operações. E aqui dentro fica o bloco de comandos, né, que você vai executar dentro da função, né? Aqui vamos ver um exemplo, né? Na questão pede para definir uma função para ver se o número é par ou ímpar. Então, primeiro a gente vai, né, obviamente, definir a nossa função. Com a palavra reservada def, eu vou colocar aqui par ou ímpar como nome da minha função. E eu vou receber como parâmetro um número, né? Para ver se ele é par ou ímpar. Então, a gente aqui tem que checar se o número é par ou ímpar. If número, né? Se ele é par, então ele é divisível por 2, né? Então o resto da divisão por 2 é 0, né? E aí a gente vai ter que retornar algum valor. Eu vou retornar um valor booleano. Verdadeiro, caso seja par, né? E aí a gente vai usar a função reservada return. E aí ele vai retornar true. Então essa minha função ela retorna true se for par, né? O return, ele para a função. Então tudo que tiver embaixo não vai ser executado caso isso aqui seja verdadeiro. Então eu posso colocar else return false, né? Se não for. Mas a gente também pode colocar sem o else. Por quê? Porque se isso aqui não for verdade, ele vai entrar nisso aqui. Se isso aqui for verdade, ele vai entrar isso aqui e não vai continuar o programa. Então ele não vai retornar falso depois. Depois do return, ele para a minha função. Certo? Isso aqui, se eu executar, não vai acontecer nada. Porque eu só defini a função, não chamei ela no meu código em nenhum momento. Então ao executar isso aqui, né, não vai retornar nada. Pronto, acabou. Eu só defini a função. Então para eu chamar ela, vamos lá, vamos receber um número, né? Número teste, né? Um inteiro. Digite um número. E botar, né? Quebra de linha no final para ficar mais organizado, que a gente aprendeu na aula de strings. E agora vamos checar se esse número é impar ou ímpar, né? Então vou chamar a função. Vou chamar ela pelo nome. E o parâmetro que ele vai estar recebendo vai ser teste, né? Não precisa ter o mesmo nome da variável que eu criei aqui dentro da minha função, certo? Aqui é a variável teste. Isso aqui vai me retornar verdadeiro ou falso. Mas eu não estou guardando esse valor em lugar nenhum, né? Então vamos criar aqui uma variável, sei lá, uma variável resultado, que vai receber esse booleano, né? Que vai ser true ou false. E aí, se o resultado for verdadeiro, então a gente vai mostrar o número é par. Se não, o número é ímpar.
Como esse aqui é um booleano, eu não preciso comparar, né? Se ele for true, ele vai entrar. Se for false, ele vai no else, certo? Porque isso aqui já vai retornar um booleano pro if. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer é, em vez de criar uma variável para guardar esse valor, eu posso chamar diretamente a função dentro do meu if. Porque isso aqui vai retornar true ou false, certo? Se retornar true, ele entra. Se retornar false, ele vai no else. Ok? Então vamos executar. Digite o número 10. O número é par. Então aqui está nossa primeira função, que define se a função é par ou ímpar. É importante a gente notar que nem todas as funções elas possuem retorno e parâmetros. Por exemplo, eu posso criar uma função que imprime final, por exemplo, e ela só vai fazer um print obrigado por usar nosso programa, né? Essa função ela não tem parâmetro nenhum, ela não vai receber nenhum valor, e ela também não vai retornar nada, ela só vai mostrar o print na tela. Não usei o return aqui, certo? Mas se eu executar isso aqui, não vai acontecer nada, né? Quer dizer, vai continuar sem mostrar a mensagem. Por quê? Porque eu não chamei a minha função. Então, para isso aqui acontecer, eu tenho que chamar, eu só defini ela, ó. Tenho que chamar aqui embaixo. Então, aqui embaixo, eu vou colocar imprime final. E agora, quando a gente executar o programa, vai estar aqui no final, né? Depois da impressão de se é par ou ímpar, obrigado por usar nosso programa. E também outra coisa interessante é que geralmente a gente define a função com essas três aspas duplas. A gente vai colocar detalhes, informações sobre a nossa função, né? Então aqui a gente pode colocar essa função imprime uma mensagem no final do programa. Aqui também, ó, essa função retorna se o número é par ou ímpar. Isso aqui ajuda a gente porque depois, quando a gente vai ver nosso código, a gente não sabe para que serve a função, né? Ou a gente não sabe algum detalhe que a gente usou na função que é importante colocar aqui, entendeu? Então, quando eu coloco o meu mouse em cima da minha função, vai aparecer aqui o que está nas aspas triplas, né? As aspas duplas 3 vezes. Vai aparecer, essa função imprime uma mensagem no final do programa. Ou senão, essa função retorna se o número é par ou ímpar, né? Então, também é interessante você colocar as 3 aspas duplas. As funções elas vão receber os parâmetros de acordo com a ordem que você colocar quando você define a função. Então, se a gente definir uma função aqui, operações, que recebe os valores A, B, C e retorna A vezes B menos C, vamos colocar aqui outros valores, né? A igual a 4, E igual a 5 e C igual I igual a 1. E a gente vai mostrar operações, resultado, né, de A, E, I. Dá 19, porque 4 vezes 5 dá 20, menos 1 dá 19. Mas se a gente trocar, colocar A, I, E, né, o que vai acontecer? Vai retornar menos 1. Por quê? Porque ficou A, que é 4, I vai virar o B, que é 1, e E vai virar o C, que é 5. 4 vezes 1 vai dar 1, menos 5 vai dar menos 1. Então, o que importa aqui é a ordem que eu vou colocar, não é o nome, não é a ordem que eu defini aqui os valores, vai ser a ordem que eu vou colocar aqui na hora que eu vou chamar a minha função, certo? Uma coisa que a gente precisa ver, né, é que se não passar todos os parâmetros, né, passar só o A e o B e não passar o C, aqui vai retornar um erro, né?
vai falar, faltou um parâmetro posicional requerido, né, que é o C. Só passei o A e o B. Mas se eu definir um valor padrão para C, por exemplo, menos 10, então ele vai dar 30. Por quê? Porque eu passei o A, que é 4, o B, né, que é o E, que é 5, e o C eu coloquei como menos 10. Então ficou 4 vezes 5, que dá 20, menos 10, que dá mais 10, né, que vai ficar 20 mais 10, que dá 30. Certo? Então eu posso colocar esses valores padrões. Outra coisa que eu posso fazer também é definir quais são os parâmetros que eu estou passando. Se eu quiser que o meu A seja o I, na verdade, se eu quiser que o meu C seja o A, o B seja o E e o A seja o I, por exemplo. Aqui eu não estou passando na ordem, né? Porque eu estou passando primeiro o C, depois o B, depois o A. Mas como eu estou definindo que esses são os meus parâmetros, então vai funcionar. Ó. Vai dar 1, porque ficou o quê? Ficou 1, né? Que é o A, que é o I, vezes 5 menos 4. 1 vezes 5 menos 4 dá 1, né? Que é 5 menos 4. Então também, se não quiser passar pela ordem, mas sim dando o nome de cada parâmetro que eu estou passando, também dá certo, funciona. Agora vamos falar sobre escopo, certo? Em Python, o escopo das variáveis é o local onde a variável é declarada. E existem dois tipos de variáveis: as variáveis globais e as variáveis locais. As variáveis globais são aquelas que você define no seu algoritmo, certo? E não estão dentro de uma função específica. Já as variáveis locais são variáveis que são definidas dentro de funções, certo? Então, uma variável declarada dentro de uma função, uma variável local, não existe fora dela. Não consigo acessar uma variável que eu criei dentro de uma função, a não ser que eu retorne ela, certo? Fora dessa função, não consigo acessar. Quando eu estou fazendo uma função, é possível acessar uma variável global, certo? Se eu definir uma variável no algoritmo e eu chamei uma função, essa função pode acessar essa variável. Mas não é recomendado que a gente altere variáveis globais dentro das funções. Eu posso até acessar elas, mas é uma boa prática não modificar essas variáveis, certo? E variáveis passadas como parâmetro para dentro da função, elas podem acabar sendo alteradas, né, o valor original, caso elas sejam mutáveis, né? Ou seja, do tipo lista e do tipo dicionário, por exemplo. Você pode acabar mudando essas variáveis dentro da função, então tem que ter cuidado com isso. Então vamos testar os escopos da função, certo? Se eu definir uma variável A aqui, ela está dentro do meu código, não está dentro de nenhuma função, então ela é uma variável global, certo? Vamos agora criar uma função e que printa A, certo? A aqui continua sendo uma variável global. Eu consigo acessar ela dentro da minha função. Só que como eu não chamei a minha função, se eu executar isso aqui não vai acontecer nada. Então eu vou chamar a minha função aqui, certo? Aí printou o 4. Então eu consegui acessar o 4 daqui. Se eu criar uma variável aqui agora, uma variável número igual a 5, e dentro do meu código, se eu tentar acessar número aqui, ó, não existe, porque número é uma variável local, certo? Então quando eu executar isso aqui, vai falar, não existe nenhuma variável chamada número.
mesmo que eu chame a função antes, ainda assim não vai existir nenhuma variável chamada número, porque número está dentro da minha função. Eu não posso acessar uma variável local dentro do meu código aqui, certo? Eu só posso acessar essa variável local, ela só existe dentro da minha função. Então a gente viu que aqui a gente pode acessar variáveis globais, mas aqui fora a gente não acessa as variáveis locais. E se eu tentar alterar minha variável global aqui, né? Eu chamo a minha função e printo o número. Se eu tentar alterar assim a minha variável global, veja que eu não vou conseguir. Continua sendo 5, certo? Para eu poder alterar minha variável global dentro da minha função, o que não é recomendado, eu posso botar global num. Agora o num vai se referir à minha variável global. E depois que eu chamar a minha função, o num vira 6. Certo? Então aqui eu modifico. Isso não é uma boa prática, certo? Então a gente evita. Aqui num virou uma variável local, certo? É uma variável local aqui, porque eu estou escrevendo dentro da minha função, estou definindo isso dentro da minha função. Se eu botar só assim, seria a variável global, mas quando eu defino ela dentro da minha função, ela é uma variável local. E a gente não pode mesclar isso. Se eu tentar printar número antes e dizer que número igual a 6, tentar printar número depois, o que isso vai retornar? Vai falar a variável local num foi referenciada antes de eu declarar ela, certo? Então ele vê que eu declarei num aqui, então ela vira uma variável local. Então se eu tentar printar ela antes de declarar ela, vai falar não pode. Eu não vou imprimir num, certo? Agora se eu tirar isso aqui, aí ele vai entender que não tem nenhum num dentro da minha função, então deve ser uma variável global. Então ele funciona. Ok? A gente também tem que ter cuidado com os tipos das variáveis, certo? Os inteiros, como vocês sabem, eles não são variáveis mutáveis. Então se eu tentar definir uma função aqui, soma 2, que recebe um número igual a número mais 2, se eu fazer isso aqui e chamar aqui função soma no A e printar o A, ele não vai mudar, certo? Continua sendo 4. Por quê? Porque número é uma variável local. Então, se a gente fizer aqui retorna número, e aí o A recebeu o resultado dessa função, aí é outra história. Aí realmente vai mudar o A, né? Porque vai retornar a soma desse número mais 2 e eu vou receber aqui no A, certo? Então vai retornar 6. Mas, digamos que eu recebo uma lista aqui, certo? Lista igual a lista.append 2. E aí aqui eu crio uma lista global igual a 23, 1, 10. E aí eu chamo a função soma 2 na minha lista global. Vou printar a lista global. Se aqui fosse um número, o número continuaria sem mudar nada, mas por ser uma lista, ser um elemento mutável, ele vai adicionar o 2. Então tem que ter cuidado com listas e dicionários, que são tipos mutáveis, porque a função, se ela recebe um tipo mutável e altera ele vai alterar o conteúdo original do parâmetro que você passou, certo? Então, listas e dicionários, elas são mutáveis, tem que ter cuidado na hora de receber elas nas funções, porque vai alterar o valor.